Olá, uma boa noite para todas e para todos que nos acompanham. Muito bem-vindos aqui a essa transmissão que está sendo feita pelo Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte, um órgão do ânima, que é também um órgão de formação ligado ao Instituto Dom João de Filosofia Filosofia e Teologia e Ciências da Religião da PUC Minas. Eu quero abraçar a todos e todas que estão presentes aqui conosco nessa noite, noite de São João. Os meus amigos do Nordeste que estão compartilhando essa transmissão pediram para que eu não esquecesse de mencionar esse santo festeiro, né? E no momento como o nosso, no momento de pandemia, essas festas elas são familiares, né? Mas elas estão acontecendo com muita canjica, quentão e outras especiarias, não somente no Nordeste, mas aqui também em Minas Gerais, isso é uma grande tradição. Eu quero, inicialmente, antes de cumprimentar o professor Malco Camargo, que já está aqui do nosso lado, né, fazer só uma saudação e um cumprimento aos nossos vários parceiros dessa transmissão. Né? Em primeiro lugar, a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e também a Pastoral da Comunicação do Regional Leste 2, em nome da Janaína Gonçalves, que é responsável por essa transmissão, está dando todo o suporte aqui para a gente. Eu quero cumprimentar essas duas instâncias e agradecer pela parceria. Quero também cumprimentar os meus amigos e amigas do Movimento Nacional de Fé e Política, das pessoas do Neucimar, lá da Paraíba, e também do Alencar, de Teófilo Otoni. O Movimento Nacional de Fé e Política está estreando o seu canal do YouTube, justamente com essa transmissão. Então, a todas e todas, muito obrigado. Também faz parte da parceria desse encontro o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, um organismo ligado à CNBB, e quero cumprimentar o Luiz Henrique Ferfolha e a Sônia, presidente, né, que foram as duas pessoas responsáveis por essa parceria. Por fim, o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, também um organismo da CNBB. Quero cumprimentar o padre Paulo Adolfo, seu coordenador, e que foi também que costurou essa parceria. Além dessas 6 entidades, uma série de escolas de fé e política que fazem parte da rede de fé e política de todo o Brasil, espalhadas por quase todos os estados da federação, que estão compartilhando essa live em seus canais nas redes sociais. A todos e todas, muito obrigado. Estaremos juntos aqui nessa próxima hora. Quero apresentar, então, meu colega da PUC, que me honra muito com a presença, o professor Malco Camargo. Ele é mestre e doutor em Ciências Políticas e também Sociologia, com estágio, inclusive, feito nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele é diretor aqui em Belo Horizonte do Instituto Ver, né? Ele é diretor proprietário do Instituto Ver, que além de ser um instituto de pesquisas, né, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, pesquisas eleitorais, também faz monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, o professor Malco é uma pessoa muito requisitada aqui como um analista político dos mais qualificados e gabaritados. Nós aqui, mineiros, sempre estamos assistindo, né, as suas participações nos veículos de comunicação. Então, muito bem-vindo, Malco, muito obrigado pela presença. Robson, muito obrigado pelo convite, queria agradecer, falar da saudade que eu estou de cruzar com você nos corredores da PUC Minas, para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo pessoalmente, como a gente faz no dia a dia, mas nesses tempos de pandemia, no meio do isolamento, é um prazer estar aqui conversando com você de maneira virtual. Em breve estaremos juntos de novo, conversando pessoalmente nos corredores da instituição. E queria agradecer aos ouvintes por ter dedicado um tempo de um projeto tão importante que o Nesp já faz há tantos anos, de formação e discussão da política de uma maneira íntegra, responsável e ética ao longo da história dessa instituição. Ok, Malco, muito obrigado pelas considerações. Já estou vendo aqui que colegas nossos, inclusive do Nesp, como a professora Adriana Penzin, entre outros, já estão aqui na audiência. A nossa sugestão aqui, e eu já acertei isso com o Malco, é da gente fazer mais um bate-papo. Mas se tiver um tempinho, no final nós vamos, né, acolher algumas perguntas daqueles que estão nos participando conosco, né, fazendo
essa transmissão conosco. E a ideia nossa é de ter outros momentos que a gente poderá aprofundar vários temas. Então, nós vamos fazer aqui meio que uma conversa, né? E no final, né, para não ficar também extremamente cansativo, nós acolheremos algumas perguntas dos que estão ouvindo conosco. Então, gostaria, Marcos, de começar para a gente fazer um pouco da análise, né, do contexto político atual. Né? Nós vivemos, né, o que muitos cientistas políticos e analistas têm chamado de um momento de uma tempestade perfeita, não é? A conjunção de uma crise econômica, que ela não acontece somente pela pandemia, mas certamente a pandemia é algo que vai amplificar muito essa crise. Eu não digo que acontece somente pela pandemia, porque nós tínhamos já uma crise econômica estrutural e o Brasil, né, já tinha esse problema. É só lembrar do PIBinho, né, do ano passado, apesar das expectativas de muito crescimento. Crises econômicas, né, em sociedades como a nossa, elas são muito complexas, porque elas acabam, né, derivando também em crises em outras áreas. Nós temos uma crise sanitária, né, talvez a mais grave das nossas gerações, né, e dos últimos 100 anos, né, não preciso de dizer muito sobre isso, que está todos acompanhando, né, e temos uma crise política, né, instalada com uma experiência aqui do Brasil, que tem sido uma experiência muito desafiadora, né, um governo que cada vez mais, eu estou falando do plano federal, ele se aproxima do que nós chamamos de extrema-direita, né, cada vez mais, tem, né, juntamente com alguns outros poucos governantes, feito um discurso negacionista da ciência, da própria questão da doença, e tem, na verdade, gerado uma série de atritos com os outros poderes, né? O que alguns, inclusive colegas nossos, têm chamado de um presidencialismo de colisão, e não de coalizão, né? Então, eu queria que você, inicialmente, analisasse um pouco para a gente como é que você está percebendo esse cenário. Então você já foi em cima da palavra da moda, que é exatamente a tempestade perfeita, né? E por que a tempestade perfeita? Uma conjunção de fatores que vai agravando cada vez mais a situação que vamos vivendo, né? A questão econômica, ela é estrutural e ela se revela de maneira muito forte na fragilidade do plano estrutural colocado por um dos pilares do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes, de conseguir, com o apoio do mercado, com investimento da iniciativa privada, transferir renda para as pessoas a partir da produção e do consumo. Isso se revelou uma ideia fracassada no primeiro ano do governo, e Bolsonaro tinha a oportunidade, com a crise gerada pelo Covid, de se vacinar e de se preparar para, durante a crise, ter uma justificativa da não realização da expectativa do ponto de vista econômico. Porém, o comportamento do presidente de negar a gravidade da doença e depois de estimular o debate entre economia e a vida, e aí, Robson, tem uma coisa importante, não há falácia maior do que o debate entre economia e a vida. Primeiro, porque para 90% dos brasileiros não existe economia. Existe o dia a dia e a capacidade de sobrevivência e a luta diária de cada pai ou mãe de família que sai para trabalhar para trazer o sustento daquele dia para a sua família. Então, não há acúmulo de capital para 90% dos brasileiros. Para aqueles 10% que têm, pode-se pensar na importância dos negócios, na importância dos empregos e na economia dos seus guardados de uma história, de uma vida. Agora, para a maior parte dos brasileiros, esse debate é completamente falacioso. Ou seja, Bolsonaro debate com um grupo muito restrito da população e coloca em risco a estratégia ou a capacidade de operacionalização dos governos estaduais e governos municipais na criação de uma causa. E aí tem um outro ponto muito importante. Em tempos de pandemia, que se exige um sacrifício individual de cada um de nós, de todos os brasileiros, se não for em prol de uma causa, esse sacrifício passa a ter custos muito maiores do que é de fato. Então, Bolsonaro elevou os custos da pandemia. E ao elevar os custos, ele enfraqueceu a pandemia. E o custo está aí, com as 54 mil vidas perdidas no país atualmente.
De outro lado, né, já emendando mais um outro elemento da tempestade, que é a crise política. E ela não é resultado do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já é resultado da crise política. Era impensado que, em alguns anos atrás, alguém com o perfil do Bolsonaro, com tanto desapreço pelas instituições, com tanto desapreço pelo cargo, do principal cargo da nação, né, o chefe da nação, o presidente da República, pudesse ocupar o lugar que ocupa. Ele é resultado da crise política e, no exercício do seu mandato, ele a agrava muito mais. Neste cenário, então, vivemos uma tempestade. Um governo inerte, incapaz de dar soluções para problemas econômicos, Bolsonaro vivendo problemas familiares dentro do seu núcleo político e também com as instituições. E, para completar, uma pandemia, como você mesmo disse, uma crise sanitária nunca vista para esta geração que hoje experimenta viver no Brasil. Obrigado, Marco. Eu queria, então, pegar já um gancho na sua fala aí e dizer o seguinte: nós, tendo em vista essa situação tão complexa, né, e depois desse período de governo, já começa uma série de, digamos assim, de apostas em relação à continuidade do próprio governo, do próprio presidente, né? Se fala da possibilidade, inclusive, de um impeachment ou, eventualmente, de uma cassação pelo TSE. Mas, antes, falando dessa ideia do impeachment, eu acho que você traz para a gente um elemento importante, porque praticamente o Brasil, né, acaba de sair de um processo de impeachment que foi muito doloroso, né, com várias repercussões na sociedade. Para muitos analistas, inclusive, foi mais do que um impeachment, né, foi um golpe bem articulado. Mas o que eu acho importante aqui é nós analisarmos quais foram os atores políticos fundamentais naquela ruptura havida em 2016 e como que esses atores, né, eles se comportam, inclusive, no cenário atual, né? Então, eu acho que, se nós não temos, talvez, o elemento técnico que justifique, por exemplo, um pedido de impeachment, e digamos assim, esse impeachment ele foi político, claramente, né? E parece que é meio que um consenso nesse sentido. Importa a gente pensar quais foram os atores que atuaram naquele momento, né, e quais são os atores que atuam no momento atual, ou seja, quais são aqueles atores sociais e políticos fundamentais para a sustentação de um governo, independentemente de outras variáveis, porque em termos, por exemplo, de percepção da opinião pública, né, o Bolsonaro tem também tido uma perda de adesão nos últimos tempos. Então, eu queria muito rapidamente, antes de você responder, pensando nesses atores que sustentam o governo Bolsonaro, mas que parte deles são atores que foram fundamentais nesse processo de ruptura institucional havido em 2016, eu estou me referindo, por exemplo, a todo o setor econômico ligado aos bancos, ao agronegócio, né, ao rentismo, e que tem talvez na figura do Paulo Guedes, né, aquele que sintetiza um pouco esse grupo nessa coalizão. Nós teríamos os setores militares, né, ligados a determinados segmentos de base das Forças Armadas e das polícias militares, fundamentalmente, que também naquele momento já se colocavam numa situação de muita insatisfação, e aí uma série de questões, inclusive sobre o histórico das Forças Armadas, desde o golpe que foi a proclamação da República em 1899, depois na década de 40, década de 60, e o tenentismo e outros momentos. Os grupos de extrema-direita, né, que sempre tiveram no Brasil, mas não com essa intensidade, né, e que estão cada vez mais salientes. E, por fim, um outro ator, né, que ele também não é novo, mas que hoje é uma base de apoio muito importante do bolsonarismo, né, eu não diria do bolsonarismo, mas do governo Bolsonaro, que são os segmentos neopentecostais, que, diga-se de passagem, no governo anterior apoiavam, né, Lula e Dilma. Então, em relação a esses atores que estavam lá e estão cá, o que você tem a dizer e se você concorda que eles são os principais eixos de sustentação do governo Bolsonaro nesse momento? Você está correto, Robson, né? Então,
para que o impeachment acontecesse, um conjunto de condições teve que ser instauradas e ele só acontece em determinada circunstância. Mas aí entra um fator importante que você não se referiu, que eu acho que é chave para nós compreendermos por que Bolsonaro ainda não tem um processo de impeachment instalado contra ele, né? A primeira coisa é que julgamento do impeachment, né, na casa que ele tramita, ou seja, como ele tramita na casa legislativa, supervisionado pelo judiciário, ele sempre será um julgamento político, né? E o maior exemplo que nós temos é desse personagem que eu vou falar, porque nunca antes na história nós tivemos um presidente acusado de ter cometido um crime no exercício do mandato, tal como foi o caso de Michel Temer, a ampla investigação que ocorreu sobre ele, e nem assim ocorreu a instauração do seu projeto, do seu processo de impeachment. E esse ator foi fundamental para o impeachment em 2016. Temer se colocou como uma alternativa a Dilma. Assim como Itamar também se colocou como alternativa a Fernando Collor, lá em 1993. E agora, Mourão não se coloca como alternativa a Bolsonaro. Como Mourão não se coloca como alternativa, as instituições políticas ficam diante de uma encruzilhada. Para que tanto esforço na construção e deliberação de um processo de impeachment, se a sucessão caminha na mesma direção? Por isso, a aposta do mercado político hoje não é o julgamento político feito pelo Legislativo, e sim o julgamento técnico conduzido pelas investigações da Polícia Federal dentro do Supremo Tribunal Eleitoral. Então, ao julgar crimes cometidos durante a eleição, principalmente com a disseminação de fake news, e o gabinete do ódio que já operava desde antes da campanha, e a estrutura de financiamento desses movimentos, né, que parte por uma agenda ligada a estes grupos que você falou, o agronegócio, o sistema bancário, empresários rentistas, que podem, então, a partir da comprovação da interferência deles no processo eleitoral, gerar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Está muito claro que as nossas instituições não têm tolerado o volume de ataques que vem do Executivo. Tanto o Legislativo quanto o Judiciário têm reagido de maneira muito enfática e forte contra os ataques que vêm sendo ditos dioturnamente pelo presidente, pelos seus filhos e pelo núcleo duro do seu governo. Isso tem gerado, então, um enfrentamento das instituições em relação ao Bolsonaro. E é muito interessante, esse é o argumento que os bolsonaristas utilizam para poder desqualificar o momento atual, é falar que nós vivemos um clima de enfrentamento. E não há dúvidas que vivemos. E qual é o resultado desse enfrentamento? Ele é resultado dessa chamada nova política. Porque a nova política é um discurso ótimo para se ganhar eleição. A negação da política, a negação da articulação, a negação do bem comum, a negação de acordos que são feitos à luz do dia, na seção de políticas públicas e de espaço de poder e governo, para que se possa ter uma coalizão governamental capaz de implementar boas políticas públicas. Bolsonaro se nega a fazer esse acordo, a nova política se nega a fazer esse acordo. E ao fazer isso, parte para o enfrentamento. Agora, felizmente, nós estamos sob a égide da Constituição de 88, e ela impõe limites claros ao poder executivo. Um presidente não governa sem o apoio do legislativo e não pode ser superior à vontade do que está escrito na nossa Constituição, e essa sim é regida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, Mal, que eu acho muito interessante a sua colocação, porque a gente poderia conectar aqui no nosso debate um pouco, primeiro, que você traz, que é uma Constituição que ela, muitos, inclusive, analistas, né, dizem que ela foi pensada para um regime parlamentarista
e não para um sistema presidencialista, né? Por isso que, durante esses anos da Constituição, sempre essa estratégia do presidencialismo de coalizão, né, com líderes que foram capazes de produzir negociações, né, conseguiram terminar mandato, Fernando Henrique Cardoso e Lula, e os demais não conseguiram. Mas o que eu acho interessante na questão que você traz aqui, talvez para a gente analisar, mesmo que não seja um ponto crucial, tanto a questão do papel dos militares, né? Quer dizer, você falou um pouco do Mourão, mas sempre tem uma interrogação aí em relação às Forças Armadas. Nós sabemos que no processo de transição, né, da Constituinte, precisou-se de muita negociação, né, através do Leônidas Pires e os seus representantes naquele momento. Então, a Constituição do Brasil, diferentemente de outras constituições de países vizinhos, por exemplo, não definiu claramente a função das Forças Armadas no contexto de uma força militar responsável para garantir a defesa do país, quer dizer, abriu um espaço para que as Forças Armadas se imiscuíssem um pouco com a política. Então, uma questão é essa. E uma outra questão, como você vê também a aproximação, né, justamente do Bolsonaro, que não é bem ele, mas é do seu grupo mais próximo, inclusive muitos dizem que é esse grupo mais militar, essa aproximação do centrão nesse momento. Aí vamos lá. Quando a gente fala dos militares, né, os militares não é de fato o Mourão. Os militares estão no governo Bolsonaro, não só na vice-presidência, mas também são a maior parte dos ministros, então, ou seja, no primeiro escalão, já é um governo formado por militares, e quando eu coloco o segundo, o terceiro e o quarto escalão, eu chego a números de mais de 3 mil militares acobertados ou bem empregados em Brasília neste momento. Então, hoje, os militares não precisam de um golpe ou de uma ruptura para se manter no poder. O que eles precisam é de manter o status quo, manter a situação como está, porque, de fato, quem delega e quem dá ordens e quem comanda a instauração de políticas públicas no país atualmente são os militares. E, por trás desses que executam, né, por trás do poder executivo, tem uma força que está exatamente disseminada nos estados, né, que está ligada com uma imagem do bolsonarismo. Essa força, as polícias militares, eles são, em geral, mais ligados a grupos de direita, mas eles também vêm sofrendo e percebendo que alguns atos do presidente Bolsonaro são contrários ao que eles acham que deveria ser, principalmente no que se refere ao respeito a outras forças militares. Aí o enfrentamento do Bolsonaro com Sérgio Moro e com a Polícia Federal. Isso contraria os princípios de uma grande parte das tropas estaduais. E as tropas estaduais também não são uníssonas no seu comando. Cada estado tem determinadas características e conjunturas que levam a um tipo de PM. Aqui em Minas, por exemplo, nós vivemos uma situação bastante privilegiada em relação à Polícia Militar. Uma organização que, em geral, tem um intercâmbio forte com a academia, né? Nós temos colegas na PUC Minas, por exemplo, que são consultores e que dão cursos constantes para a Polícia Militar, como o nosso amigo Luiz Flávio Sapori. Temos o Cláudio Beato na UFMG, né, e o seu núcleo de estudos sobre violência, que tem contribuído muito e formado muito, e uma instituição que aprendeu ao longo do tempo a se relacionar com a sociedade. Muito diferente da Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma estrutura de uma organização completamente diferente. Agora, Robson, mais do que os militares, tem um ator aí que é muito importante, que você também falou o nome dele, o chamado Centrão. Aquele aliado que, quando ele é de primeira hora, ele sustenta a relação entre executivo e legislativo. Agora, esse mesmo aliado, quando ele chega de última hora, ele cobra caro demais e, em geral, não cumpre o que promete. Foi exatamente o que Dilma viveu
quando passou o seu primeiro mandato se recusando a se relacionar com o Centrão, valorizando mais os seus aliados políticos e não dando uma atenção devida a outros líderes do Legislativo, quando viu a situação agravar, tentou abraçar o Centrão e, na votação do impeachment, colheu um resultado bastante adverso. Então, o Centrão, ele é um aliado de primeira hora muito importante, mas de última hora é pouco confiável e com tendências muito altas à traição. E eu acho que foi isso que viveu Dilma, e eu acho que esse é o caminho de Bolsonaro com essa aposta de estar junto de um grupo que ele passou a sua vida quanto parlamentar falando mal dele, a sua campanha criticando o tempo todo, e os primeiros 1 ano e 2 meses do seu governo também criticando quais eram as demandas colocadas por este grupo. Se enquanto ele tinha popularidade, ele não conseguiu uma boa relação com o Centrão, agora, com a queda de popularidade, ele vai ter que pagar caro demais e provavelmente o resultado é de muito curto prazo. Certo. Nós que hoje vivemos um mundo muito de redes sociais, né? O que alguns chamam até de uma ágora eletrônica, né? Mas é um espaço também que ele se é possível ser utilizado como uma possibilidade de debate político, de informação, também é o espaço das fake news, e como todos sabemos, mas nesses momentos de crise, de aguda crise política, como nós estamos vivendo, parece que tudo o que é pautado principalmente pela mídia tradicional, a mídia empresarial, né, que ainda é muito forte, muito importante para a formação de uma opinião publicada, que não é uma opinião pública, mas que ainda tem muita repercussão, principalmente nas classes médias e classes formadoras de opinião. Quando saem algumas notícias, as pessoas acham que é por ali que nós vamos resolver os nossos problemas e os nossos dramas. Então, estou te fazendo essa pergunta porque o momento agora é de se falar na expectativa TSE, né, de um lado, e, por outro lado, na expectativa, eventualmente, do caso Queiroz. Parece que a solução virá de um desses dois locais. E tanto mídia empresarial como redes sociais está produzindo um grande debate acerca dessas duas questões. Você já falou um pouco do TSE, talvez valha a pena falar um pouquinho se você acha se esse caso Queiroz, e talvez falando um pouco também sobre esse grupo ideológico, olavista, e de grande participação em mídias sociais, se realmente essas questões podem influenciar no processo político. O Queiroz é um caso bastante interessante, porque o mercado político e mesmo o mercado financeiro já precificou o Queiroz há tempos atrás. Não havia dúvidas de que Queiroz é um operador de baixo clero, de uma política das mais tradicionais e pequenas que tem, que só parlamentares que não têm acesso a uma estrutura política maior são capazes de fazer, que é engordar os seus salários e o seu rendimento, dividindo ou loteando o seu gabinete parlamentar, né? Queiroz, então, ele é uma ameaça muito grande para um dos filhos do presidente, para aquele do qual ele coordenava a distribuição do dinheiro dentro do gabinete. Isso, por si só, quando a gente monetiza e vê o valor disso em relação em reais, nós estamos falando de uma quantia alta para a maior parte dos brasileiros, mas pequena dentro do mercado político, né? A gente não chega a 2 milhões de reais. Agora, isso precificado no valor simbólico de ser um membro da família do presidente, traz outros contornos. E mais do que isso, a maneira como o presidente lida com os seus filhos, o papel que eles têm na definição de políticas públicas e mesmo de ações de Estado, quando o presidente quer informações privilegiadas dos órgãos de investigação para acompanhar o que tem sido feito em relação aos seus filhos, mostra que ele não sabe separar o que é a ação do presidente da ação de um membro da sua família.
E com isso, então, caso a questão do Queiroz seja, de fato, levada a cabo e, eventualmente, pode chegar à prisão de um dos filhos do presidente, certamente isso vai desestabilizar um líder que não tem lidado com estas questões da maneira como deveria. Por quê? Caberia a ele, neste caso, um discurso que alguns bolsonaristas já têm, né? Doa a quem doer, quem cometeu ilegalidades deve sofrer sanção. A princípio, deveria ser assim para todos. Agora, o presidente vê com olhos distintos possíveis malfeitos cometidos por sua família de outros possíveis malfeitos cometidos por outras lideranças políticas. E você, Robson, como alguém que trabalha no campo da ética, sabe muito bem. Seja R$1.000, 1.000.000 ou 1 bilhão, o que é público, o que é privado. Então, nós não podemos contabilizar ou relativizar um erro de um agente público em relação ao seu montante, e sim a sua prática, porque onde passa 1.000, passa 1.000.000 e pode passar bilhão. Então, a corrupção ela tem que ser estancada, independente de quem seja o seu autor ou independente de quem seja o valor. Agora, é bom lembrar que nós nunca conseguiremos estancar a corrupção. Então, ela tem que ser investigada e combatida, e aqueles que cometem malfeitos, seja de esquerda, de centro, de direita, do centrão, da extrema-direita, da extrema-esquerda, tem que sim que se haver com as instituições judiciais, e é isso que se espera no caso Queiroz. Certo. Eu quero avançar um pouquinho na nossa discussão, mas me permitam a última conversa aqui, Malco, que eu acho que é um tema muito interessante, que vale a pena uma pequena análise, até para as pessoas conhecerem. Como que você define, como é que você percebe o que tem sido chamado de bolsonarismo, né? Principalmente essa relação com esse grupo, esse núcleo mais duro, né? Que hoje as pesquisas apontam que é alguma coisa em torno de 15% da sociedade, né? Nós já tivemos no Brasil movimentos integralistas, radicais dessa ordem, mas talvez não com essa potência como nós observamos hoje. Você acha que o bolsonarismo é um movimento realmente que ele já, inclusive, já se descolou do Bolsonaro, ou seja, independentemente do Bolsonaro, nós temos hoje no Brasil uma extrema-direita que se consolidou, né? Que ela pode, inclusive, se institucionalizar a partir daquele partido Aliança Brasil, independentemente do Bolsonaro, ou seja, já descolou, inclusive, do próprio Bolsonaro, mas se constituiu como força política no Brasil. Como é que você percebe essa questão? Eu acho que a gente tem que separar dois grupos distintos. Parte dos bolsonaristas, ou parte daqueles que votaram em Bolsonaro, nós podemos chamá-los de liberais punitivistas. Quem são os liberais punitivistas? Então, aqueles que veem o Estado como sendo um promotor de negócios na sociedade, que permite, então, a livre iniciativa e que se valoriza a meritocracia muito mais do que a proteção de direitos e a distribuição de renda, por um lado, e, de outro lado, aqueles que defendem a punição ou a criminalização da política. Esses dois grupos, eles têm sofrido muito com o Bolsonaro, porque não vê um governo liberal, né? Bolsonaro, em sua essência, não é um liberal, o seu comportamento é de um classista, alguém que tem interesses privados e de corporações acima de interesses públicos, né? Vale para os militares e vale para a sua família. E Paulo Guedes, sim, um liberal convicto, mas até então com pouca capacidade de operação e de implementação deste modelo na esfera federal. E, de outro lado, um grupo, este sim, que continua muito fiel ao presidente, que é um grupo mais perto do que pensa Olavo de Carvalho, grupo que tem uma ideia de perseguição e de criminalização dos seus opositores, uma visão que há uma estrutura mundial comunista, socialista, que visa prejudicar os avanços do seu líder maior, chamado Jair Bolsonaro, ou mesmo que persegue o seu guru, Olavo de Carvalho, este sim, que vive num universo paralelo que tem características muito próprias. De um lado,
fazem parte de uma certa elite da sociedade, e aí entra um outro problema, Robson, de uma outra corporação que nós falamos pouco dela. Eles estão muito ligados ao meio industrial. O setor produtivo, a elite industrial brasileira hoje, não tem uma ideologia nacional. Eles querem políticas públicas para si, querem vantagens competitivas para o seu negócio, querem a apropriação de recursos públicos para a sua corporação, para a sua vida privada. Essa falta, então, da identidade do grupo industrial enfraquece, então, a capacidade daqueles que são conservadores, que valorizam parte do que o bolsonarismo diz que valorizar, família, hierarquia, valores sociais mais rígidos, mas não se veem num universo paralelo colocado de perseguição em relação ao mito. E aí entra um outro problema, né? A política não pode ser feita por mitos, né? Eu acho que o PT pagou um preço disso ao construir o mito Lula, e esse mito não dar conta de transferir o seu espólio para uma outra pessoa capaz de seguir com toda aquela estrutura de políticas públicas ideal do Partido dos Trabalhadores, e a extrema-direita está pagando o mesmo preço na construção desse mito de Jair Bolsonaro. Nisso, é importante falar de um outro ator que nós não falamos dele ainda, o papel de Sérgio Moro. O governo Bolsonaro, no início, ele era um tripé: Bolsonaro, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Com a saída de Moro, e quando sai um tripé se sustenta com 3 pernas. A qualquer um dos pés que é retirado, tende a cair a sustentação. Bolsonaro, então, tem sido um governo com uma dificuldade de sustentação, porque perdeu a bandeira da ética, perdeu a bandeira punitivista e se sustenta, então, em cima de ideias liberais e ideias do que eu chamo do universo paralelo. Os liberais que não são liberais clássicos, que querem vantagens para si, e o universo paralelo que vive uma perseguição, uma frustração e uma infelicidade constante. Não só em relação ao Brasil atual, mas em relação ao Brasil dos últimos anos todos, né? Tanto que eles colocam como esquerda governos considerados por analistas como sendo de centro-direita, né? O PSDB, por exemplo, para este grupo, é considerado um partido de esquerda. Então, mostra como que eles são pouco capazes de fazer uma leitura de cenário e uma interpretação do que é o mundo político. Na mania de perseguição, na loucura, constrói uma visão de mundo muito difícil de ser interpretada por nós analistas. Certo. De fato, nós temos essa questão das elites, né, que o Gessé de Souza chama de elites do atraso, né, e alguns outros estudiosos falam, inclusive, de uma elite iliberal, mas que é um problema realmente histórico, né, que nós temos enfrentado. Mas, Mago, eu queria avançar um pouquinho, porque nós estamos falando aqui para coletivos que são coletivos muito ligados a movimentos populares, movimentos eclesiais, coletivos urbanos, né, redes de solidariedade, e esses coletivos sempre querem saber e querem refletir um pouco sobre o que está acontecendo com o campo progressista, né? Mais do que o campo que a gente chama de esquerdas, né? E lembrando sempre que quando a gente fala aqui de esquerdas, nós estamos falando para além dos partidos de esquerda, porque também essa é uma confusão muito comum das pessoas acharem que esquerdas são os partidos de esquerda, né? Quer dizer, o campo de esquerda ele é muito mais amplo, mas para falar um pouco desse campo que eu vou chamar aqui de progressista, por não ter uma outra palavra nesse momento, eu pensei que a gente conversar rapidamente sobre 6 pontos, né, um por um, que é sobre a questão dessa ideia da frente ampla, a questão das mobilizações sociais, a burocratização dos partidos, por que os partidos do campo progressista e da esquerda são tão defensores do establishment, sendo que, na verdade, deveria ser o contrário nesse momento, criminalização da política e a questão do antipetismo, que eu acho que é uma questão fundamental para o nosso debate. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre esse último tema. As pesquisas têm apontado que há, no Brasil, 40% da população não vota no PT em hipótese nenhuma. E a gente pode pensar, inclusive, nas causas. Como é que você vê essa questão e se esse indicador, sendo um indicador consistente,
quais são as dificuldades objetivas para aquele que é o maior partido das esquerdas eventualmente conseguir sempre pleiteando a cabeça de chapa, por exemplo, numa disputa nacional. E essa é a grande encruzilhada que o PT vive, né? O fato de ser o maior partido, e ser o maior partido traz dois grandes benefícios. O primeiro, a maior mobilização do tempo de rádio e televisão, e o segundo, a maior mobilização de recursos do fundo eleitoral e fundo partidário. Agora, a despeito de ter mais tempo de TV e mais recurso, o PT tem tido o ônus também de ser o partido mais rejeitado nacionalmente. Ele é também o mais preferido, isso é importante, só que hoje a sua preferência ela é 1/3 da sua rejeição. Isso traz limites claros à capacidade do partido de ocupar cargos majoritários, aqueles que dependem de 50% dos votos mais um, aonde há o segundo turno, ou seja, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, nas capitais de estado. Então, o PT, com essa incapacidade de formar maiorias, vai tendo dificuldade também nas eleições estaduais e também na eleição nacional. O PT hoje é o melhor adversário a ser enfrentado por grupos de direita. Exatamente porque ele tem o que a gente chama de um piso alto, ele já sai de um patamar da sua preferência, que o coloca como sendo um player importante em qualquer disputa, mas limites muito claros de onde pode chegar, o teto baixo, dado a sua rejeição, dado que o partido enfrenta hoje. E aí, Robson, há uma leitura e uma reflexão que o campo progressista deve fazer. O enfraquecimento de Jair Bolsonaro, a sua perda constante de popularidade, que já vinha desde antes do Covid, e se acentua drasticamente durante o Covid, dado o seu comportamento durante a pandemia, não faz com que os votos migrem para o campo progressista. O eleitor que sai de Bolsonaro está olhando para o espectro político da direita e da centro-direita e procurando uma alternativa. Isso porque aquele discurso, então, liberal punitivista ainda é hegemônico no país. Por isso que o campo progressista, na sua reorganização, mais do que questionar nomes, é importante discutir ideologia. É importante discutir quais são as consequências de um governo liberal e punitivista em relação às instituições e à capacidade de implementação em políticas públicas. E aí o Covid traz uma grande oportunidade. Nós poderíamos passar por essa pandemia com muito menos ônus, dado a estrutura de saúde construída no país, não por liberais, mas por aqueles preocupados que é dever do Estado garantir uma qualidade digna de vida para cada cidadão, e isso implica na garantia da saúde, que está por trás da construção e da realização do SUS. Os Estados Unidos, mesmo tendo rendas individuais muito maiores do que a nossa per capita, estão com um percentual de morte muito maior do que o do Brasil, exatamente pela ausência de políticas públicas. Isso me deixa muito triste pensar que nos nossos 54 mil mortos, parte da responsabilidade disso é do presidente Bolsonaro com o seu discurso de negação das consequências da pandemia. Caso contrário, nós estaríamos hoje sofrendo sim, mas muito mais distante ou com números muito menores, em outras palavras, com muito menos histórias interrompidas bruscamente por um vírus e pela irresponsabilidade de parte de nossa elite política e econômica. Eu penso, Mauro, que você está trazendo aqui uma coisa fundamental para esse debate, que é uma questão de disputa de narrativas, não é? Ou seja, nós temos uma sociedade que ela é profundamente autoritária, machista, homofóbica, racista, e isso tem a ver com preferências eleitorais. Portanto, esse discurso conservador, né, que ele sustentou um pouco essa eleição do Bolsonaro,
como você diz, ele não está relacionado somente ao Bolsonaro, mas ele pode ser migrado para qualquer outro candidato que represente ou que seja construído como um representante dessa área, não é? Isso eu acho que é algo importante, porque se os campos progressistas não souberem lidar com isso, a tendência, né, de ficar apegada a determinados valores que são muito importantes, como, por exemplo, a ideia da defesa do Estado e da política pública, mas esquecendo de outras questões fundamentais para aqueles 40% que eu brinco que são aquela folha de bananeira, né, que dependendo de onde o vento está batendo, eles vão caminhando, né? Então, eu acho que esse é um elemento fundamental aqui para essa discussão. Mas sobre... E isso, Robson, é importante porque isso tem impacto na eleição municipal, né? Mesmo em circunstâncias, em cidades no qual esses partidos de esquerda terão dificuldades de chegar ao segundo turno, né, e de vencer as eleições, é fundamental que o campo lance candidatos para fazer uma desconstrução de um modelo de gestão que nós sabemos quais são as suas consequências. Então, é muito importante que os partidos ajam de maneira menos pragmática, como é um dos pontos que a gente vai conversar aqui, né? A burocracia partidária, pensando na sua estruturação e na sua sobrevivência em ocupar cargos, e não pensando na construção de políticas públicas e de uma disputa ideológica com a direita hoje, que é fundamental para que as forças se nivelem novamente. Hoje, o campo progressista representa cerca de 20% dos brasileiros pelas pesquisas de opinião. Outros 40% são liberais punitivistas e outros 30%, 35% são conservadores evangélicos. E este grupo também tem interesses bem distintos, né? Os conservadores evangélicos não fazem uma separação natural da disputa política e da disputa religiosa, ou acha que a política tem que estar a serviço de uma força religiosa. A não separação entre Estado e sociedade, que já vem, entre Estado e religião, desculpa, que já vem desde o Iluminismo da Revolução Francesa, né? Então já tem quase 300 anos, e nós voltamos hoje a essa discussão. Em falar nisso, né, Robson, como que a gente volta atrás? Ou nós vivemos, então, uma mistura pré-Revolução Francesa, pré-Iluminismo, com a mistura entre religião e Estado no governo Bolsonaro, ou nós vivemos o liberalismo do início do século XX, de 1900 e pouco, achando que, com a mão invisível, o mercado vai distribuir suas riquezas e produzir renda capaz daqueles mais pobres, dos menos capazes de exercer o consumo, ter condição de sobreviver em um cenário tão adverso. Eu acho que, inclusive, você acabou de responder um dos nossos ouvintes aqui que pergunta sobre essa questão religiosa, né, que é uma questão, o Célio Cirilo, né, levar em conta o aspecto religioso conservador. Eu creio que essa questão entre religião e política ela é fundamental, ainda mais numa sociedade que ela é tão plasmada, né, por uma cultura religiosa tão intensa como a nossa, né? Isso é um elemento que, por mais que às vezes se pensa que ele está ligado somente ao campo da religiosidade, né, ou da estrutura religiosa, tem uma série de questões simbólicas, de crenças emocionais, que são fundamentais, né, da definição, inclusive no campo da política institucional, né? Mas avançando um pouquinho, Malco, porque o nosso tempo corre veloz e a conversa está muito boa, né, e sedutora para a gente continuar. Você já falou um pouquinho nessa questão de burocratização dos partidos, que atinge fundamentalmente também as esquerdas, né? Ou seja, nós percebemos claramente que é uma ideia de que a disputa ela se resume na disputa eleitoral, que tem que ter estrutura partidária, que tem que qualificar a estrutura do partido. As lideranças partidárias das esquerdas também se desconectou muito dos trabalhos de base, né? Há uma desconexão entre a burocracia partidária e a questão, digamos assim, da mobilização social, né? Se você quiser falar depois um pouquinho sobre isso, já conectando também justamente com o tema da incapacidade hoje dos atores tradicionais, partidos do campo progressista, sindicatos e até alguns movimentos tradicionais nessa questão da mobilização. Inclusive no cenário atual que nós estamos vendo outros coletivos tomarem
essa iniciativa. É muito interessante a sua fala, porque eu acho que esse é um dos principais problemas da política brasileira, né? A fragmentação partidária no Brasil hoje é recordista mundial. Nenhum outro país no mundo o poder é tão fragmentado quanto no Brasil, né? Os 30 partidos que têm mandato na Câmara dos Deputados, né? Os outros 30 partidos que esperam o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral para que possam vir a disputar a eleição. Então, essa fragmentação exacerbada na busca de controlar dois recursos. Então, os partidos hoje são máquinas de gestão de recursos. O tempo de televisão e rádio, de um lado, e o fundo partidário, o fundo eleitoral, de outros. Essas estruturas, então, hierarquizada, centralizada, masculinizada, afastada dos desejos da sociedade, e importante, tanto na esquerda, quanto no centro, quanto na direita, se coloca um grupo, então, uma estrutura que vive uma profunda crise, que é resultado do nosso ordenamento jurídico. E qual foi o grande erro do nosso ordenamento jurídico nos últimos anos? Foi exigir a fidelidade partidária e abrir como brecha da mudança de partido a migração para uma nova sigla. Isso faz com que, a cada 2 anos, há uma proliferação de novas siglas para reacomodar as elites políticas que não são confortáveis mais dentro da sua estrutura partidária. Ou seja, na imposição da fidelidade, nós criamos um mecanismo para aumentar a fragmentação. E, ao aumentar a fragmentação, o que nós criamos? Líderes cada vez mais autocráticos, donos proprietários de partido, que utilizam as suas moedas para fins pessoais ou, às vezes, negociam esses fins em relação a uma estrutura de poder para grandes grupos políticos e empresariais. Infelizmente, esse é o cenário da política brasileira hoje. Até 12 anos atrás, Robson, antes da discussão da fidelidade partidária, era comum um brasileiro conseguir hierarquizar os partidos políticos numa esfera de esquerda, centro e direita. Né? Nós tínhamos 7 partidos, cada um com uma ideologia e com grupos políticos fortes que você podia classificá-los. Hoje é muito difícil fazer isso. Por exemplo, aqui em Minas, o PDT é um partido de esquerda, de centro ou de direita. O seu principal protagonista é Sargento Rodrigues, alguém que tem uma atuação clara em relação à segurança pública e muito corporativista em relação aos deveres de uma classe. Ele é de esquerda? Dificilmente. Olha o PDT do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, se classifica ele como um partido de esquerda, ou seja, o partido é a cara da liderança e não mais a cara programática. E por que os partidos existem? Para ser um atalho para o eleitor. São a partir dos programas partidários que daria liberdade ao eleitor de poder identificar, então, qual é aquela ideologia ou qual será o comportamento daquele parlamentar, independente de quem seja, ao ser eleito, dado que ele faz parte do partido. Algumas exceções. O Partido Novo tem sido um pouco rigoroso. Abre mão também dos seus interesses em determinados casos, tal como fez com o ministro do Meio Ambiente e a sua alegria de ter um ministro que compôs o governo Bolsonaro do bom tempo, até que ele desligasse o partido. O PSOL, na esquerda também tem feito o trabalho. Agora, nós podemos também falar de deslizes do PSOL, quando coloca grupos familiares, esposas que lançam marido numa dobradinha, candidato a deputado federal, deputado estadual, pessoas que são eleitas e também não cumprem seu mandato até o fim, abrem mão fazendo trampolim político de um cargo para outro. Então, às vezes, os mesmos erros cometidos pelos partidos ideológicos também são cometidos por outros partidos. Ou seja, quando se critica o funcionamento dos partidos no Brasil, e é tão difícil para mim, como cientista político, constatar isso, porque ela seria a grande esperança, os partidos são a grande esperança de uma democracia, mas é uma instituição que precisa ser renovada, principalmente dentro da sua burocracia e hierarquia interna. Não dá mais para tolerar donos, proprietários de partido, que utilizam para fins pessoais ou como empresas para se fazer negócios. Perfeito. Neucimar está falando aqui exatamente isso, né? As pessoas perderam a noção do que é as questões programáticas de um partido.
das questões programáticas de um partido é, independente de quem seja, a vontade individual de cada um dos membros do partido, aquele programa deveria dar a tônica do comportamento de todo aquele grupo. E, infelizmente, não é isso que acontece. Perfeito. Antes de nós passarmos para o nosso último ponto, que é analisar um pouquinho a questão das eleições, que eu acho que é fundamental, o professor Clóvis está aqui, inclusive, trazendo essa questão do movimento popular, e é justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque eu queria tratar com você um pouquinho sobre essa ideia da formação de uma frente ampla, né? As possibilidades e dificuldades de formar uma frente ampla no contexto atual. Obviamente, estou falando de uma frente ampla pró-democracia, contra esses arroubos autoritários do governo Bolsonaro, né? Nós estamos falando circunscrito dentro dessa questão, mas ao falar também de frente ampla, movimentos populares, eu queria que você analisasse um pouquinho esses novos atores, né? Sujeitos, né? Políticos que têm surgido por aí, os coletivos urbanos, os movimentos identitários e até mesmo as torcidas de futebol, que de alguma forma têm substituído partidos e sindicatos em termos de mobilização. Então, ao falar de frente ampla, movimento popular, esses novos atores, esses novos sujeitos políticos, como é que você os situa nesse momento atual, Malta? É muito legal, Robson, eu falar de partido, por exemplo, um dos partidos que espera registro no Tribunal Superior Eleitoral é o Partido da Nação Corintiana. Dentro desse partido, o esperado, então, é que se defenda os interesses do Corinthians no Congresso Nacional, na cidade de São Paulo, e se ganhar a presidência da República no Brasil como um todo. E, neste caso, uma estrutura que talvez seja punição pela violência dos seus membros internos. Olha que maluquice, estrutura de controle pela violência dos seus próprios membros internos. Nós vivemos, há dias atrás, o enfrentamento dos chamados fascistas pelos grupos pró-democracia das torcidas organizadas. O que fica claro no que nós vimos é que o cidadão, o democrata, aquele preocupado com a ideologia e com o respeito e com o bem ao próximo, dificilmente iria às ruas enfrentar a polícia militar e enfrentar uma situação adversa causada pela pandemia, dado o contexto que nós estamos vivendo. Aí, aquele movimento, Somos 70%, ele entra exatamente nessa lacuna. Não são os radicais de esquerda, não são os radicais de direita. Há um grupo da sociedade, e ele está em maior número, que está buscando alternativas. Mas aí entra um problema causado, como nós falamos no início da nossa conversa, o papel das redes sociais. Elas ecoam aqueles que gritam mais forte. Elas ecoam aqueles que produzem mais fatos, mesmo que esses fatos sejam inverídicos. Elas seduzem mais aqueles que se mostram com mais força, com mais engajamento, com mais identidade. E esses não são os 70%. Esses são os dois extremos. Então, eles ocupam o debate e aqueles que estão buscando uma alternativa acabam não tendo onde mirar os seus olhos para encontrar alguém que possa representar os seus anseios. Então, olhando aos extremos, ele não escolhe mais por uma preferência, por uma ideologia que ele defende. Ele vota contra alguma coisa. Ou ele vota contra a esquerda, ou ele vota contra a direita. E essa é a pior maneira de se fazer política. Uma vez que política é a transformação e implementação de uma ideologia que vai levar consigo as suas crenças e visões de mundo. E elas não necessariamente devem ser em oposição a alguma coisa, e sim deveriam ser em construção de uma causa, em construção de uma política pública, em construção de um projeto de cidade, de Estado e de país. Então, Malco, você acha que, por exemplo, essas iniciativas que vêm sendo capitaneadas pelo Movimento Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, com partidos do campo progressista, movimentos sociais, em torno de uma possibilidade de construção de algo que eventualmente é chamado como Frente Ampla, mas pode ter outro nome, você acha que tem alguma possibilidade? Ou essa situação que você coloca, você acha que é um empecilho para que isso aconteça na prática nesse momento?
Os movimentos tiveram um papel importante de mostrar que as ruas não são de propriedade de um grupo específico. Então, eu acho que, por mais que ele seja radical, e talvez seja necessário naquele momento que ele fosse radical mesmo, ele conseguiu mostrar que há um campo que não aceita que as ruas sejam tomadas por determinados grupos. Agora, neste momento, as ruas não têm tanta importância. Se nós não tivéssemos sobre uma pandemia, não teria dúvida que teria muito mais gente na rua, e não são os de camisa amarela e não são os de camisa vermelha. Seriam grupos próximos àqueles de julho de 2013 que vão para a rua insatisfeitos com o contexto atual. Um contexto no qual você não consegue achar políticas públicas que trazam melhorias em relação à vida de cada um de nós, nem vindas pelo governo federal, nem vindas pelo governo estadual. Então, nesse cenário, a insatisfação em relação à classe política estaria sendo manifestada nas ruas. Agora, sob um momento de pandemia, sobre a ameaça de um inimigo invisível e mortal, é muito difícil que cada um de nós abra mão e ponha em risco a sua família ou aqueles que você gosta em prol de uma ideologia. Só aqueles muito engajados ou com muito interesse vão fazer isso. Então acaba que a rua vem sendo ocupada pelos radicais, seja da esquerda, seja de direita. E no fundo, Robson, esses dois radicais se parecem muito, né? Eles têm uma prática mais ou menos a mesma, de uma crença em relação ao seu grupo e a forma de se fazer política, que é a revelia das instituições, a revelia do voto ou a política a qualquer preço. E não é assim que uma democracia se constrói. Agora, às vezes, quando um grupo grita demais, é necessário que o outro grite também. Ainda bem que isso aconteceu, porque nós não podíamos permitir que a rua fosse comandada por apenas um grupo do espectro político atual. Certo. Vamos então, Malco. Eu sei que nós combinamos 1 hora, eu vou te pedir mais uns minutinhos da sua atenção aqui, porque tem pelo menos um tema que é muito caro aos nossos companheiros e parceiros, que é a questão eleitoral. Obviamente, nós discutimos um pouco os limites, digamos assim, das eleições numa democracia de baixíssima intensidade como a nossa, né? Alguns, inclusive, falam que nós hoje só temos uma democracia formal, cada vez menos uma democracia de fato, né? E que o processo político e o processo eleitoral está cada vez mais contaminado, né, por essa questão. Se nós verificarmos, por exemplo, o que tem acontecido em alguns países vizinhos, como recentemente aqui na Bolívia e outros, né, que eleições parece que elas só se efetivam quando agradam determinados grupos. Mais uma vez, a gente trata dos limites da democracia representativa, que ela está baseada justamente, né, nesse estatuto que são as eleições. Mas eu queria que você analisasse como é que você está vendo o cenário eleitoral. Nós temos já uma tendência clara que, através dessa votação que houve no Senado ontem, de que as eleições elas devem ser postergadas para final de novembro e primeira semana de dezembro, né? Ainda há possibilidade de mudar, mas ao que tudo indica, nós teremos eleições esse ano, mas num contexto de pandemia, num contexto de impossibilidade de coligação, por exemplo, de vereadores, num contexto de que muito provavelmente a campanha ela estará muito limitada à questão de redes sociais. Como é que você está vendo esse cenário todo, né? Quer dizer, as pessoas elas ainda não estão antenadas, os partidos começam a se movimentar. Como é que você está vendo esse xadrez? Como é que ele está se configurando nesse momento? Antes de falar da nossa política doméstica, tem uma eleição que é muito importante neste ano, que dialoga com esse campo da extrema-direita, que é a eleição de Trump nos Estados Unidos, né? As últimas pesquisas apontam para a derrota do presidente americano, que trabalha com um cálculo, né, em relação ao Covid, que é a sustentação do governo Trump sempre foi nas vantagens econômicas para o cidadão americano, na distribuição ou no acesso à renda para parte da sociedade americana, mesmo que seja em detrimento de outros grupos importantes naquele país. E
A derrota de Trump, ela é simbólica para que a gente entre numa disputa doméstica aqui em outros patamares, para mostrar que mesmo uma sociedade egoísta e liberal como é a americana não está tolerando determinado tipo de política pública ou de ataque a pessoas e instituições. Agora, vindo para o nosso campo doméstico, né, vindo para o nosso quintal e vindo para as nossas cidades, a pandemia trouxe um efeito bastante interessante, Robson. Nas pesquisas de opinião que vamos fazendo no Estado, fora de Minas também, há uma associação direta entre o número de mortes e a popularidade dos gestores. Aqueles prefeitos que conseguiram sensibilizar a população para que elas, a despeito da opinião do presidente e alguns governadores, cumprissem o isolamento social, têm sido premiado pela opinião pública com o aumento da sua popularidade. E aqueles prefeitos que trabalharam em prol da liberação e do fluxo de trabalho, preocupado muito mais com a economia do que com a vida, têm sido penalizados pelos eleitores. Então, a eleição de 2020, ela se dará sob a égide de que o que você, enquanto o meu político, enquanto o meu representante, fez por mim quando eu mais precisei de você. E aí, Robson, uma frase que eu tenho dito em alguns lugares e que retrata bem o momento. O eleitor vai chegar nas urnas de 2020 com 3 medos. O medo da morte, o medo do desemprego e o medo da fome. Esse eleitor precisa desesperadamente de um líder solidário e que tenha empatia pelos seus problemas. Essa, então, é a missão daqueles que pleiteiam cargos públicos agora para frente. É mostrar que, caso eles estivessem gerindo as nossas cidades neste momento, os danos, o ônus da pandemia para os munícipes seriam menores. Então, a eleição se dará, então, em torno deste tema. O que é que a política pode fazer por mim quando eu mais precisei da classe política? Porque só ela pode aliviar esses 3 medos. E não há medos maiores do que esse, né, Robson? A morte, o emprego e a fome. E eles 3 chegam ao mesmo tempo em quase todas as casas. É sobre esse cenário que o eleitor vai manifestar a sua preferência em 2020, e numa campanha completamente diferente das outras. Continua o rádio e a TV, cada vez com menos importância, 2016 já mostrava isso, 2018 mais ainda, e 2020 uma campanha, então, que continua tendo rádio e TV, mas o debate se dá de 1 para 1. E o de 1 para 1 se dá onde? Nas redes sociais e, principalmente, nas conversas familiares que se dão através e de amigos, através dos mensageiros, do WhatsApp, do Telegram, etc., aonde é um universo completamente descontrolado, aonde os partidos, os candidatos e, principalmente, a justiça não consegue interferir de maneira positiva. Em outras palavras, quem interfere, quem domina esse espaço é aquele que trabalha com uma agenda negativa, e esses têm um poder forte, então, de dissimulação e de convencimento, ou, em outras palavras, de enganar o eleitor que tanto precisa de bons políticos, dado o momento que ele vive. Isso, e aí, Malco, eu acho que você respondeu o Luiz Henrique Ferfolha e também o Neucimar, que trataram desses temas, e eu acho que para nós, né, muitos que estão aqui participando dessa live, que trabalhamos com formação política em dezenas de escolas de fé política em todo o Brasil e outros movimentos, né, fica aí uma missão para a gente, uma missão no sentido de uma proposta de ação, né, de uma ação política, de que nós precisamos atuar fortemente, né, para contrapor principalmente essas narrativas baseadas em fake news e o que elas produzem, né? Quer dizer, a gente precisa de produzir, né, alguma forma de informação que possa enfrentar, né, essa situação. Não adianta ficar naquele certo comodismo de achar que a gente não pode fazer nada por um lado, ou inclusive naquela ideia de sempre estar reclamando, né, achando que vai uma solução virar do céu, né? Acho que a ação política do cidadão,
ela é fundamental, tendo em vista, inclusive, as últimas eleições, o absenteísmo, né? Quer dizer, pessoas que não votam, né? Votam em branco, anulam voto, né? Quer dizer, essa desesperança, tendo em vista a criminalização da política, eu acho que é um elemento fundamental também para essa discussão, né? E a palavra-chave, Robson, para estes grupos e para você que exerce uma liderança importante nesses grupos é empatia, né? É a capacidade de se importar com a dor do outro. Acabou que com a criminalização da política, passou-se a impressão que a política é um grupo privilegiado que só trabalha para ter vantagem para si e para os seus. Né? Então é importante que a gente discuta a política com outro olhar. E o olhar é da capacidade de solidarizar e produzir resultados para aqueles que de fato precisam da política, que é a maior parte da população das cidades que vai fazer a escolha dos seus prefeitos e de seus vereadores agora em 2020. Muito bem, Malco, nós já temos 1h10 de conversa. Se pudesse, um assunto que eu gosto por demais, na teoria e na prática, eu ficaria aqui mais algum tempo. Mas a gente sabe que também há um cansaço natural, né, da gente e das pessoas. Quero te informar que só pelo Facebook nós temos mais de 700 pessoas alcançadas, um grande número de compartilhamentos e engajamentos, né? Dizer para todas e todas que esse material ficará na página do NESP no Facebook. Vamos também reproduzi-lo no canal do NESP do YouTube, né? Vamos também, o Movimento Nacional de Fé e Política, que estreou o canal hoje, vai colocar esse vídeo para continuar sendo compartilhado e visto. Então, certamente uma outra centena ou até milhares de pessoas estarão acessando. Algumas escolas de formação em fé e política vão utilizar esse material para formação política, inclusive. Então, a gente vê que, né, as redes sociais têm essa facilidade. Por tudo isso, eu queria te agradecer demais da conta, dizer que nós vamos fazer outras conversas nesse ano, que é um ano eleitoral. Provavelmente teremos outros encontros aqui, né? Quero te agradecer por demais essa parceria, agradecer a Janaína, que cuidou da nossa transmissão de modo tão eficiente, e a todos que nos ouviram, que participaram conosco, nosso muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Uma mensagem final, Malco? Eu queria te agradecer e falar da minha enorme alegria de compartilhar esses momentos com você e retomar o início da minha conversa. Espero que em breve a gente possa estar nos nossos corredores da PUC Minas, voltando a falar de política, discutindo com os nossos alunos, e contem comigo para o que precisar em relação à causa e à luta de vocês, que é a luta que a gente precisa. É uma luta de empatia, é uma luta de formação, é uma luta por um mundo melhor. Então, sou mais um soldado dentro desse exército, que você é um dos generais. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela generosidade, Malco. Muito obrigado a todas e todas pela participação, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mesmo. Boa noite.